O trauma craniano é uma das emergências médicas mais desafiadoras e impactantes que um neurocirurgião pode enfrentar. A cada ano, milhões de pessoas em todo o mundo sofrem lesões na cabeça, resultando em consequências devastadoras para suas vidas e para suas famílias. Neste documentário, liderado por Dr. César Simonari, médico neurocirurgião, exploraremos de perto a complexidade do trauma craniano, desde suas causas e consequências até as últimas inovações no diagnóstico e tratamento. Prepare-se para uma jornada emocionante e informativa, enquanto mergulhamos no mundo da neurocirurgia e na busca contínua por soluções para proteger e salvar vidas. O trauma de crânio, ou traumatismo crânioencefálico, conhecido no meio médico como TCE, é uma das principais causas de mortalidade entre adultos jovens. Pessoas que não têm outras doenças, normalmente já têm uma maior chance de terem riscos por acidentes. E o acidente que envolve o trauma de crânio é um dos mais graves que a gente pode ter. Existem diversos tipos e graduações de trauma de crânio. Esses traumas eles vão variar de traumas leves, traumas mínimos, até traumas de muito elevada gravidade. Um trauma, por exemplo, de um acidente com um veículo automotor, ali o paciente que está de carro na estrada, de repente sofre um capotamento por algum motivo. Costuma ser um acidente muito grave. Se esse acidente envolve o crânio, isso pode gerar uma série de lesões dentro do cérebro e uma série de sangramentos que podem levar à hipertensão intracraniana e ao óbito desse paciente. Mesmo traumas menores, como por exemplo, pequenas pancadas na cabeça ou então alguns traumas esportivos, apesar de não gerarem lesões que são tão impactantes do risco de vida, podem ainda ter um impacto bastante importante. O traumatismo crânioencefálico leve é uma causa frequentemente negligenciada no atendimento e na reabilitação desses pacientes. A concussão, por exemplo, que é uma lesão cerebral em que não há dano estrutural, então por isso ela muitas vezes não aparece nos exames de imagem, pode causar problemas como dificuldade de concentração, dificuldade de atenção, dificuldade para executar a tarefa que o paciente está acostumado a fazer. Eventualmente, para esportistas, pode muitas vezes até levar a uma perda de performance esportiva. Então, o trauma de crânio ele tem uma gama ampla de repercussões que podem ir desde pequenos quadros leves em traumas mais leves, a quadros de sequelas neurológicas que podem envolver a movimentação, a consciência, ou quadros de sequelas como, por exemplo, crises convulsivas refratárias, até quadros muito graves em que o paciente pode não sobreviver logo depois do acidente. Uma curiosidade fascinante sobre o traumatismo craniano é que, embora o cérebro seja protegido pelo crânio, certos tipos de impactos ou movimentos bruscos podem causar lesões significativas. Por exemplo, em alguns casos de trauma craniano, a lesão pode ocorrer não apenas no local do impacto, mas também em áreas opostas do cérebro, devido ao movimento da aceleração e desaceleração dentro do crânio. Isso é conhecido como lesão contracolpé. Essa complexidade destaca a importância de compreender não apenas o local do impacto, mas também os possíveis efeitos secundários que podem ocorrer como resultado do trauma craniano. Com base nisso, vamos entender um pouco mais sobre o tratamento? O tratamento do traumatismo crânioencefálico vai depender de diversos fatores. A presença ou não de lesões em outras partes do corpo, levando, por exemplo, ao politrauma, que a gente costuma chamar, a quantidade de lesão cerebral que ele tem, e o tipo de lesão. No caso das lesões que precisam dos tratamentos mais urgentes, a gente vai ter os hematomas intracranianos figurando ali como os principais. Entre esses, dois tipos são muito graves. O hematoma epidural ou extradural, que ele acontece fora do cérebro, rente com o osso, e um hematoma subdural agudo, que acontece numa região um pouquinho mais profunda do cérebro. Esses dois hematomas, por terem um crescimento muito rápido, podem levar o paciente a não sobreviver já no local do acidente. E por isso, uma vez que eles são identificados, o tratamento desses hematomas contra uma cirurgia para remoção deles e aliviar a pressão do cérebro é essencial. Existem alguns outros tipos de hematoma, por exemplo, hematomas intracerebrais que vão acontecer dentro da região do cérebro ali, seja na porção onde eu tive a pancada ou muitas vezes em uma região longe de onde a pancada aconteceu por conta da dinâmica de movimento da cabeça durante o acidente, podem precisar de cirurgia,
mas muitas vezes vão precisar só de uma observação mais intensiva, de cuidados em UTI e depois de uma reabilitação bastante prolongada. Existem algumas lesões também que muitas vezes vão ser pequenas, são lesões difusas pelo cérebro, que podem deixar o paciente em coma às vezes por algumas semanas e que depois podem causar sequelas cognitivas, com dificuldade para se comunicar, para falar, às vezes uma lentificação do raciocínio. Então o tipo de sintoma vai determinar o tipo de tratamento. Na grande maioria dos pacientes, quando a cirurgia é necessária, o objetivo é remover um tipo de hematoma que está dentro do cérebro, comprimindo o cérebro. E esse é o maior risco de óbito que o paciente tem. Esse hematoma leva à hipertensão intracraniana. Existem algumas outras situações em que a cirurgia não vai ser necessária para remover o hematoma, mas a gente precisa conseguir ter mais parâmetros para o cuidado da UTI, para o cuidado de reabilitação inicial e até para avaliar qual é o risco desse paciente. Um desses parâmetros que a gente usa é o catéter da monitoração da pressão intracraniana. Através de um pequeno orifício no crânio, a gente consegue colocar um catéter dentro do cérebro e esse catéter tem uma pontinha ali de fibra óptica que é capaz de medir a pressão. E essa leitura da pressão é um dado extremamente valioso para que a equipe de neurocirurgia, junto com os colegas que estão na UTI cuidando desses pacientes, porque a gravidade desses pacientes normalmente necessita que eles estejam em UTI, faz com que a gente tenha mais capacidade de manejar o controle da pressão arterial, o controle da respiração, da oxigenação desses pacientes. Outros fatores que vão ser importantes vão ser determinados de acordo com a condição que o paciente chegou. A necessidade de intubação e de respiração artificial, a necessidade de coma induzido, a necessidade de medicações para controle de crises convulsivas, por exemplo, é bastante frequente nos casos dos traumas mais graves. E, finalmente, alguns traumas não vão ter lesões dentro do crânio nem dentro do cérebro, mas a ocorrência de fraturas no crânio pode muitas vezes também precisar de correção. Por exemplo, algum afundamento em que uma parte do osso entra dentro do crânio, apesar de não ter tido uma lesão diretamente no cérebro, pode ocasionar uma série de efeitos colaterais se não for tratada de forma adequada. É importante ressaltar que o tratamento do traumatismo craniano deve ser individualizado, levando em consideração a gravidade da lesão, as necessidades específicas do paciente e a disponibilidade de recursos médicos. A intervenção precoce e o acompanhamento contínuo são fundamentais para otimizar resultados e promover a recuperação. A sequela de um trauma de crânio varia de acordo com a gravidade, com o tempo para o tratamento e se o paciente conseguiu tolerar todos esses tratamentos. A gente está falando aqui de cirurgias de urgência, de procedimentos que têm que ser feitos em tempos muito rápidos e de pacientes que muitas vezes já chegam no hospital para o atendimento muito graves. Todos esses fatores vão gerar uma variação muito grande em como a recuperação dos pacientes vai acontecer. Num contexto ideal, o paciente pode chegar a sair sem sequelas ou sequelas mínimas, quando o tratamento for adequado e o paciente chegar de forma rápida e numa condição ainda neurologicamente preservada. Já o paciente que chega num quadro muito grave vai ter uma chance muito maior de sequelas que podem envolver, entre as principais, paralisias de um lado do corpo, quando há um dano na região do cérebro que controla o movimento, alterações da consciência, seja uma sonolência excessiva, uma incapacidade de interagir de forma adequada porque o paciente não consegue manter a atenção no que está acontecendo e, eventualmente, sequelas de comportamento ou de atenção e memória. Então é muito comum a gente ter relatos de pacientes que mudaram a personalidade depois de um trauma de crânio. Isso não é raro, na verdade, quando a gente envolve a região frontal do cérebro. Então, a porção mais à frente do cérebro, que controla muito o comportamento, está muito envolvida com esse tipo de sequela. A questão de memória e de atenção normalmente está envolvida quando tem um dano mais difuso no cérebro, mais espalhado. Então, entre essas sequelas principais, uma parte delas pode ser reabilitada, mas algumas delas vão permanecer com esse paciente e demandar uma adaptação para o restante da vida. Sinais de lesão craniana. Os sintomas de uma lesão craniana podem se tornar evidentes imediatamente após o acidente, ou podem surgir horas ou até mesmo semanas depois. Esteja atento a estes indícios: dor de cabeça intensa e persistente, desmaio, perda de memória, perda de visão, confusão mental, vômito, perda de equilíbrio, sangramento nasal, sonolência, perda de sensibilidade.
Se você ou alguém próximo apresentar qualquer um desses sinais, procure assistência médica de emergência imediatamente. No atendimento do trauma de crânio, o paciente depende não só do cirurgião, mas de toda uma equipe. E é extremamente importante a gente valorizar desde a equipe de resgate, o bombeiro, o SAMU, a equipe de socorristas que está ali junto com o paciente, que já faz muita diferença, a equipe do atendimento inicial, então a equipe de médicos do pronto-socorro inicialmente, equipe de cirurgiões de trauma. No caso específico do trauma de crânio, os neurocirurgiões que vão fazer o acompanhamento, mas não só eles, as equipes todas que vão acompanhar esse paciente dentro de uma UTI, depois na equipe de reabilitação, que muitas vezes vai precisar envolver diversas especialidades da área da saúde, como fisioterapia, psicólogos, terapeuta ocupacional. É extremamente importante para o paciente ter a melhor recuperação, que todas essas equipes estejam alinhadas e conseguindo executar o seu melhor para aquele paciente.